Dando sequência no slide aí, ó, nós temos aqui 4 momentos importantes do petróleo. Pessoal, presta atenção, se liga, olha só, anota esses momentos aí, pessoal, muito importante esses momentos do petróleo, tá? Nós temos 4 momentos aí que foram conhecidos, 2 deles principalmente, como choque do petróleo. Professor, choque do petróleo? O que é o choque do petróleo, pessoal? Olha só, volta aqui para a tela rapidinho, tá? Volta aqui para mim, ó, perfeito, vamos aqui na tela novamente. Olha aqui para mim, tá? O choque do petróleo foram momentos que aconteceram alguns elementos e fatores a nível mundial, sobretudo relacionados a países produtores e exportadores, que levou com que esses países entrassem em conflitos. Durante esses conflitos, esses países deixaram de produzir petróleo, fazendo com que elevasse o preço desse petróleo a nível de mercado, ok? Essa elevação do preço do petróleo a nível de mercado, pessoal, vai gerar o quê? Crise energética e crise econômica, tá? E aí passou a ser chamado de choque, porque ninguém esperava e do nada aconteceu. Volta para o slide aí, produção. Olha só, primeiro período aí, conhecido como Guerra de Yom Kippur, 1973. Olha só, o que foi a Guerra de Yom Kippur? Primeiramente, o que é Yom Kippur? Yom Kippur é um feriado sagrado lá no Oriente Médio, onde os camaradas tiram um dia para se dedicar ao perdão, né? E nesse dia de dedicação ao perdão, aconteceu um conflito bem interessante lá no Oriente Médio, lembrando sempre que o Oriente Médio é uma região de inúmeros conflitos, a gente vai abordar isso nas próximas aulas aí, e dentro desses conflitos está sempre envolvida a questão de posse e domínio da produção do petróleo, que é um elemento muito forte presente, né, na economia do Oriente Médio, tá? Segundo momento nós temos aí, ó, a Guerra do Iraque, Irã e Iraque, né, 1980, 2 países produtores envolvidos na questão da produção do petróleo, que aí nesse conflito aí deixaram de produzir barris de petróleo, fazendo com que desabastecesse a nível internacional com óleo, com petróleo. E aí, porventura, vai fazer o quê? Vai aumentar o preço, né, desses barris, vai aumentar a produção, tá? Terceiro momento aí, ó, década de 90, você vai ter a Guerra do Golfo, Iraque e Kuwait, né? Ou seja, a Guerra do Golfo, lá no Golfo Médio, uma região extremamente importante economicamente. Se a gente for analisar, a geopolítica dessa região está muito ligada à questão do petróleo, tá? Sabendo sempre que esses conflitos não são por conta disso estritamente, mas tem uma causa muito forte, tá? E por fim, ó, lá em 2003, na época do combate ao eixo do mal, né? Bush lá tentando buscar lá as armas químicas no Iraque, invadiu, e o Iraque, como um grande produtor de petróleo, produtor, né, e beneficiador de petróleo, entrou num conflito, entrou nessa crise, fazendo com que o petróleo se elevasse ao preço, tá? Volta aqui para a tela só para dar uma informaçãozinha rápida, tá? Merece um destaque aqui especial na produção de petróleo para o Brasil, tá, pessoal? O Brasil, desde 2008, é autossustentável na produção do petróleo. Mas olha só, vou dar um detalhe para você. Mesmo o Brasil sendo autossustentável, ainda assim precisamos importar petróleo para o Brasil. Como assim, professor? Se a gente é autossustentável, produz mais do que o que consome, por que a gente importa petróleo ainda? Porque o nosso petróleo, em algumas quantidades e localidades, não é um petróleo que a gente pode considerar de alta qualidade. Então a gente ainda importa petróleo de uma melhor qualidade, né? Até pouco tempo importava bastante da Venezuela, hoje menos, mas a gente ainda tem essa necessidade de importação de petróleo, tá? Dentro dessa ideia do consumo e da qualidade do petróleo.